A vantagem desse mendigo é que ele estava embaixo, mas ele tinha expectativa em cima, dizendo: Deus, eu sei que as coisas vão mudar, eu sei que a coisa vai melhorar. Então é melhor aprender a começar por baixo e saber, irmão, que as últimas coisas serão melhor do que as primeiras. Deus poderoso, aleluia. As últimas coisas serão melhor do que a primeira. Deus bendito. O rico começa por cima. E vê onde ele terminou? Por baixo. O mendigo começou por baixo. E começar por baixo é difícil mesmo. Começar por baixo é difícil. Mas quem começa por baixo precisa sempre prosseguir olhando para o que motiva. Ninguém trabalha, irmão, se não for para receber um salário. Isso é motivação. Então, o mendigo, ele estando embaixo, ele olhava sempre para cima e sempre olhando para o que motiva. Por isso que Paulo diz: prossigo para o alvo, para a excelência da soberania, da vocação de Deus. Prossigo para o alvo. Então, a motivação é sempre olhar para Cristo, sempre olhar para Cristo, sempre olhar para Cristo. Essa é a motivação. Santo de Israel, aleluia. Quando nós ainda olhamos para essa parábola, quem ainda estiver acompanhando no verso 23, diz assim: no inferno, estando em tormento, ergueu-os. No inferno, estando em tormento, ergueu-os olhos. Quando ele estava no inferno, aí ele ergueu os olhos. Os olhos aqui, ou seja, o erguer os olhos aqui é os olhos da consciência. Ele ergueu os olhos da consciência e olhou para cima. Aí nós vamos entender aqui, irmão, que tem pessoas que em vida, ele tem vida, mas ele não olha para o céu, ele não olha para cima. Ele vai precisar morrer e ir para o inferno. E quando chegar lá no inferno, que ele vai querer olhar para cima, e aí é tarde demais. Meu Deus. Misericórdia. Ele, quando estava em vida, ele só olhava para si próprio, para si mesmo, para todos, ou seja, todas as suas riquezas. E ele não olhava para cima. Meu Deus. Ele sempre olhava para baixo. Aí quando morre, o verso começa a dizer: agora olhou. Meu Deus. Precisou ir para o inferno para olhar. Infelizmente tem crente assim dentro da igreja. Parece que está dentro da igreja, mas está fora da igreja. Parece que olha para cima, mas Deus sabe que não tem nenhuma visão de céu. Aí só quando for para o inferno que ele vai pensar em abrir os olhos da consciência. E será tarde demais. Tem que olhar em vida. Aproveite a oportunidade em vida de olhar. Observa o Salmo, creio que é o 121, mas deixa eu conferir. Observa o Salmo de número 121, se me falha a memória. Isso. Salmo 121 e o verso 1. Eleva os meus olhos para o... Obrigado. Eleva os meus olhos para o... Quando o salmista disse isso, ele estava vivo ou ele estava morto? Vivo. Diga mais forte, vivo. Quando ele disse isso, ele estava vivo. Então ele em vida, ele disse assim: olha, eu em vida, eu elevo os meus olhos para o monte. Precisa se levar os olhos ao céu em vida. Depois que morreu, acabou. Sabe por que ele disse assim, ó, eleva os meus olhos para o monte? Não sei se vocês se preocuparam, me preocupo em saber tudo da Bíblia. E um pouco mais. Eu cheguei a dizer para o irmão que o interessante da palavra, que ela não tem fim. É por isso que ela tem graça. Se ela tivesse fim, não teria graça. Eleva os meus olhos para o monte. Aí eu me preocupei, por que ele disse logo que eleva os meus olhos para o monte? Por que monte?
Eu talvez possa dizer, porque o monte é alto. Só isso não basta, só porque o monte é alto. Eleva os meus olhos para o monte, porque o monte é alto, não basta. Aí eu fui pesquisar, aí eu entendi porque que o salmista disse que eleva os meus olhos para o monte. Olha porque ele disse eleva os meus olhos para o monte. Israel zela tanto por expressão monte, que vocês nem imaginam, sabe por quê? Porque Moisés, ele recebeu as leis de Deus. Você pode imaginar, Moisés recebeu a lei de Deus. Moisés, ele proferiu a lei da bênção e da maldição. Moisés, ele morreu. Mais forte. Arão, ele morreu. João Batista, ele nasceu no... Jesus nasceu nas regiões montanhosas da Judéia. Jesus, ele deu o sermão da montanha no... Jesus, ele foi tentado no... Jesus, ele transfigurou-se no... Jesus, ele foi traído no... Jesus, ele agonizou no... Jesus, ele foi crucificado. Jesus ressuscitou onde? Jesus subiu ao céu aonde? E Jesus, ele voltará novamente, pisando os seus pés no Monte das Oliveiras. É por isso que ele diz: eleva os meus olhos para o monte, porque a minha lei vem de lá, os meus princípios vêm de lá, a ordenança de Deus vem do monte. Eleva os meus olhos para o monte. Aproveite quando você está vivo para adorar, para cultuar, para buscar a Deus, porque depois que você morrer, se você morrer desconvertido, se prepare, porque o inferno lhe aguarda. Irmãos, gosto muito de mover, mas antes do mover, eu prefiro transformação de vida. Eu gosto muito de mover, mas Deus sabe, Deus, em primeiro lugar, mover transformação de vidas. É a vida se convertendo, transformada, saberem que realmente existe um inferno, e dizer assim: Deus, eu vou melhorar, Deus, eu vou mudar, Deus, eu vou caprichar um pouco mais. Irmão, se não fizer bem para Deus, é melhor que não faça. Meu Deus. Se não fizer bem para Deus, é melhor que não faça. Se for para dirigir mal feito, não dirija. Se for para ser um obreiro mal feito, não seja obreiro. Se for para ser um pastor mal obreiro, também não seja um pastor. Eu que ministro a palavra, se eu não orar, jejuar e consagrar, então eu não fazer mais nada, irmão. Se for fazer para Deus, faça bem feito. Se não for fazer, é melhor que nem faça e que nem comece. Israel, aleluia. Eleva os meus olhos. Aí quando ele foi avistar, já foi tarde demais. Como eu disse, a minha preocupação antes do avivamento é a vida sendo transformada. Eu tenho certeza, irmão, que Deus ele está preenchendo lacunas, irmão. Eu tenho certeza que Deus está tratando. Eu tenho certeza disso. Talvez essa palavra não esteja falando com você, mas está falando com esse. Talvez não esteja falando com esse, mas está falando com esse. Eu não sou o tipo de pregador que diz: não sei porquê, que não sei porquê. Eu tenho certeza que eu estou ministrando, eu conheço Deus. E sei porquê essa palavra. Eu não sou de jogar a palavra mesmo. Inferno. Nós, por muitas das vezes, consideramos o inferno pouca coisa. Sabe por que consideramos o inferno pouca coisa? Porque podemos orar mais. Por que não oramos mais? Podemos deixar de comer menos. Por que comemos mais? Dobrando o apetite. Aí quando a gente vai louvar, cultuar Deus, não faz nada e fica... Se podemos ler a Bíblia, por que não fazemos mais isto? A gente temos pecado, irmão. Nós muitas das vezes temos sido mais religioso. Não perde um culto de domingo, não perde um culto de quarta, não perde um ensinamento, mas Jesus olha que do jeito que entra é o jeito que sai. E Jesus vai dizendo: olha, esse aí não passa de religioso,
mas ele não quer aplicar o evangelho, a graça que muda. Por que ele não perdoa, mas ele quer prejudicar? Por que ele não ajuda, mas ele não quer ajudar? Irmão, evangelho é mudança e transformação. Se você vir para a igreja e ficar com a mesma conduta má, negativa, você não passa de um religioso fariseu. Mas se você aceitar o evangelho e amar quem te maltrata, amar quem te persegue, cumprir todos os preceitos do reino dos céus, irmão, você, irmão, é considerado um chamado cristão seguidor. Precisamos levar mais a sério. Eu não sei se vocês têm pavor. Eu não preciso ir para o inferno para ter pavor do inferno. Eu creio na palavra de Jesus. Eu creio no que Jesus disse. E se o inferno é o reino, irmão, eu não preciso conhecer para saber que é o reino. Jesus disse que é o reino. Jesus, eu creio que é o reino. Então eu me agarro no Senhor e eu vou morar no céu. Eita glória! Deus bendito. Esta palavra, irmão, ela precisa fazer efeito. Você precisa sair daqui mais compromissado com o reino. E saber, irmão, eu estou terminando. E saber, irmão, que inferno existe. Inferno existe. Olha quando nós olhamos nessa parábola aí. Jesus nessa parábola faz questão de falar acerca do céu e inferno. Rico e pobre. Deixa eu falar uma coisa aqui para depois você não dizer que eu disse besteira. O rico não foi para o inferno porque ele era rico. Nem o pobre foi para o céu porque ele era pobre. Vou repetir. O rico não foi para o inferno porque ele era rico. Talvez você pode pensar, então não quero riqueza, porque ele foi para o inferno. Não, o rico foi para o inferno porque não temia ao Senhor. O pobre foi para o céu porque temia ao Senhor. Então, irmão, se for para ser rico, você vai ser rico no temor do Senhor. E se você continuar passando as suas necessidades, no temor do Senhor. No temor do Senhor, tendo, e no temor do Senhor, não tendo. Paulo disse, porque eu aprendi e fui instruído a ter fartura ou padecer necessidade. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. As Escrituras, irmãos, deixa eu fazer rapidamente aqui. Nessa parábola, Jesus fala acerca do céu e inferno. As Escrituras em si, quando fala acerca do inferno, ela chama o inferno, irmão, de lugar sobre a terra. Ela chama o inferno de lugar de suplício. Ela chama o inferno de lugar de sombra, de lugar de tormento. Ela chama o inferno de lugar de penas e açoites. Ela chama o inferno de lugar de almas impiedosas, lugar de rebeldes, lugar de perdidos, cadeia eterna, mundo dos mortos, profundeza do abismo, vergonha e horror eterno, algemas eternas, castigo eterno e juízo eterno, e fumaça do tormento. As Escrituras chamam o inferno assim. E a Bíblia também diz quem são os habitantes do inferno. Os habitantes do inferno são chamados de desarraigados, obstinados, joio, bastardo, serpente, jardim sem água, nuvem sem água, palha, insensato, hipócrita, peixe ruim, espinho, escorpião, desobediente, cego, bode, filho das trevas, insensáveis, rebeldes e sepulcro caiado. Inferno. Agora, quando as Escrituras também vai tratar acerca do céu, as Escrituras chamam o céu, irmão, de habitação de Deus, lugar de delícia, trono de Deus, glória eterna, gozo do Senhor, estado inefável, cidade santa, Sião, monte de Deus, Nova Jerusalém, herança, novo céu, morada do justo, vida eterna, trono de glória, cidade de ouro e de cristal, cidade de ouro que desceu do céu, e seio de Abraão. E as Escrituras também fazem questão de mencionar quem são os habitantes do céu. E os habitantes do céu são chamados de ovelha, noiva, estrela, cordeiro, puros, sal da terra, luz do mundo, oliveira, carvalho de justiça, joias, pedra viva, tesouro particular.